Imagine um navio perdido no mar, sem bússola, sem mapa, à mercê das ondas. Quem guiaria essa embarcação? Quem teria a autoridade para definir o rumo certo? Muitos hoje creem que o Papa é esse guia infalível, aquele que pode conduzir a igreja sem erro. Mas será que a Bíblia apoia essa ideia? Ou será que há um conflito entre o que as Escrituras ensinam e o que o Vaticano prega? Desde os primeiros séculos, a Igreja Romana atribuiu ao Papa um papel que, nas Escrituras, pertence exclusivamente a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo deixou claro em Colossenses 1,18 que Cristo é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Se Jesus é a cabeça, se ele tem a preeminência em tudo, então nenhum homem pode ocupar esse lugar. E ainda assim, o Vaticano insiste em afirmar que o Papa é o vigário de Cristo, o substituto de Cristo na Terra. Mas onde a Bíblia diz que alguém pode ser o representante oficial de Jesus na Terra? O próprio Senhor prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não delegou sua autoridade a um homem, mas garantiu que ele mesmo estaria com sua igreja. E mais, a palavra é clara, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Se Jesus é o único mediador, como o Papa pode se colocar como intermediário entre Deus e a humanidade? Como pode alguém declarar-se infalível em questões de fé e moral, quando a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer? Este é apenas o começo da nossa jornada. Nos próximos blocos, vamos explorar como o papado contradiz a Bíblia em questões como adoração, tradição e salvação. Mas por agora, reflita. Se Cristo é o único cabeça da igreja, o único mediador, o único que prometeu estar conosco até o fim, por que tantos ainda buscam um líder humano como autoridade suprema? Em 1870, o Concílio Vaticano I declarou que o Papa, quando fala ex-cátedra, oficialmente em matéria de fé e moral, é infalível. Mas onde está essa doutrina na Bíblia? Em nenhum lugar. Na verdade, as Escrituras mostram que nenhum homem está acima do erro. Pedro, considerado o primeiro Papa pela Igreja Católica, foi repreendido publicamente por Paulo em Antioquia. Gálatas 2, 11 e 14 relata: mas quando Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Se Pedro, o suposto primeiro Papa, foi corrigido por outro apóstolo, como pode seus sucessores alegarem infalibilidade? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso inclui líderes religiosos. Nem mesmo os apóstolos reivindicaram autoridade absoluta. Em Atos 15, quando uma grande controvérsia surgiu na igreja primitiva, os líderes se reuniram em concílio para decidir. Não foi um decreto papal, mas uma decisão coletiva, guiada pelo Espírito Santo. Além disso, Jesus advertiu contra títulos de superioridade espiritual. Em Mateus 23, 9, ele disse: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. No entanto, o Papa é chamado de Santo Padre, num título que contradiz diretamente as palavras de Cristo. Se nem os apóstolos aceitaram tal honra, porque o Vaticano insiste nisso. A verdade é que a infalibilidade papal é uma invenção humana, sem respaldo nas Escrituras. Em Provérbios, lemos: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quando homens colocam tradições acima da palavra de Deus, afastam-se da verdade.
Nos próximos blocos veremos como outras doutrinas católicas, como a intercessão dos santos e o purgatório, também não resistem ao crivo da Bíblia. Por enquanto, reflita. Se Pedro, Paulo e todos os apóstolos se submeteram à correção e ao ensino mútuo, por que o Papa deveria estar acima disso? A verdadeira autoridade vem de Deus, não de um trono em Roma. Em muitas igrejas católicas, você encontra velas acesas diante de imagens, pessoas rezando a santos e até mesmo pedindo a intercessão de Maria, como se ela pudesse levar suas orações a Deus. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Em 1 Timóteo, a palavra é categórica, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Se Jesus é o único mediador, por que tantos buscam intermediários? Alguns argumentam que os santos oram por nós, mas a Bíblia nunca ensina que devemos pedir a mortos que orem por nós. Na verdade, Hebreus 7:25 afirma que Cristo pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus não precisa de ajuda na intercessão. Ele é perfeito e suficiente. E quanto a Maria? A Igreja Católica a exalta como medianeira de todas as graças, mas isso não tem base bíblica. Nas bodas de Caná, quando Maria tentou intervir, Jesus respondeu: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele não a tratou como uma mediadora, mas redirecionou o foco para a vontade do Pai. Além disso, após a ressurreição, mostra Maria orando com os discípulos, não sendo orada por eles. Ela era uma serva de Deus, não uma ponte entre os homens e Cristo. Mas o erro mais grave é a ideia de que os mortos podem ouvir nossas orações. A Bíblia diz claramente em Eclesiastes 9, 5, 6: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma, do que se faz debaixo do sol. Se os mortos não sabem de nada, como poderiam ouvir milhões de orações ao mesmo tempo? A verdade é que essa prática não vem da Bíblia, mas de tradições humanas que se infiltraram na igreja ao longo dos séculos. Marcos 7 adverte: Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Nos próximos blocos, veremos como o purgatório e a missa como novo sacrifício também contradizem a obra completa de Cristo na cruz. Mas por agora, reflita. Se Jesus é o único mediador, por que buscar outros? Se os mortos não podem ouvir, por que dirigir-lhes orações? A palavra de Deus é clara. Nossa fé deve estar somente nele. O padre entrega à família um documento com o valor da missa de 7º dia. Isso ajudará seu ente querido a sair mais rápido do purgatório. Explica. Mas onde está essa ideia na Bíblia? Em lugar nenhum. Enquanto a Igreja Católica ensina que as almas precisam ser purificadas após a morte, a palavra de Deus proclama algo radicalmente diferente. Em Hebreus 9, 27 e 28 está escrito: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Note a sequência bíblica: morte, juízo. Não há espaço para purgatório nessa equação. A obra de Cristo foi tão completa que ele declarou na cruz: está consumado. João 19:30. A palavra grega usada, tetelestai, era um termo comercial que significava dívida paga por completo. Se Cristo pagou tudo, que dívida restaria para o purgatório?
A doutrina do purgatório surgiu apenas no século VI e foi oficializada em 1274. Mas os primeiros cristãos nunca criam nisso. Paulo diz portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, por que purificação adicional? Em 1 João 1,7 lemos: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Não alguns, não a maioria, mas todos. O mais grave é que o purgatório torna o sacrifício de Cristo insuficiente. Se precisamos de missas, indulgências e orações para completar o que Jesus fez, então a cruz não foi suficiente. Isso vai diretamente contra Hebreus, porque com uma só oblação, sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Reflita, se você tivesse uma doença mortal e o melhor médico do mundo lhe desse o remédio definitivo, você insistiria em tomar outros medicamentos inúteis? Cristo já pagou o preço completo. Por que insistir em purgatórios, missas e indulgências, que a Bíblia nunca mencionou? Nos próximos blocos, veremos como a veneração de imagens contradiz frontalmente os 10 mandamentos. Mas já fica a pergunta: se a Bíblia é clara sobre a salvação completa em Cristo, por que tantos ainda buscam outros caminhos? O católico entra na igreja, ajoelha-se diante de uma estátua de madeira pintada, acende uma vela e faz seu pedido. A cena parece piedosa, mas o que diz a Bíblia? Êxodo 24:5 é incisivo. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Deus não deu margem para a interpretação. Proibiu qualquer tipo de imagem para veneração, seja de santos, anjos ou até mesmo de Cristo. O argumento católico de que não adoramos, apenas veneramos, não se sustenta. Primeiro, porque a Bíblia não faz essa distinção. Proíbe qualquer curvatura diante de imagens. Isaías 42:8. Segundo, porque a prática mostra o contrário. Quantos beijam estátuas, vestem-nas, carregam-nas em procissões e atribuem milagres a elas? No Antigo Testamento, quando o povo de Israel fez um bezerro de ouro, em Êxodo 32, não pretendiam substituir Deus, mas representá-lo. Mesmo assim, Deus os puniu severamente. Por quê? Porque nenhuma representação física é digna dele. Se Deus rejeitou até mesmo uma imagem que deveria simbolizá-lo, como aceitaria estátuas de santos? No Novo Testamento, a ordem permanece. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. A palavra grega para ídolo, eidolon, refere-se a qualquer imagem cultuada. Paulo lembra em Romanos 1:23-25 que trocar a glória do Deus incorruptível por imagens é o princípio da idolatria. E o salário disso? Salmo 115 avisa: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Ainda assim, o Vaticano justifica a prática com base na tradição. Mas Jesus condenou isso em Marcos 7:13, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição. Se a Bíblia proíbe claramente, por que insistir? Nos próximos blocos, veremos como a missa, como repetição do sacrifício de Cristo, anula a obra única da cruz. Mas por agora, reflita: se Deus proibiu imagens de forma tão clara, por que milhões continuam se curvando a elas? A verdadeira adoração é em espírito e em verdade, não em madeira, gesso ou ouro. O padre ergue a hóstia e declara: este é o corpo de Cristo, oferecido novamente por vós. A congregação se ajoelha, acreditando estar diante de um novo sacrifício. Mas espere,
Não foi isso que a Bíblia condenou veementemente. Hebreus 10:12 declara de forma incontestável: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. A missa católica afirma ser uma reapresentação do sacrifício de Cristo. Porém, as Escrituras são claras. Cristo não precisa ser sacrificado repetidamente. Seu sacrifício foi único, completo e eternamente eficaz. O texto continua no versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A palavra grega usada para sempre é dienekes, significando contínuo, sem interrupção. Quando Jesus disse, fazei isto em memória de mim, Lucas 22:19, instituiu um memorial, não um novo sacrifício. A diferença é crucial. A ceia do Senhor é um símbolo que aponta para o Calvário, não uma repetição dele. A doutrina católica da transubstanciação, a transformação literal do pão no corpo de Cristo, cria um absurdo teológico. Cristo seria sacrificado milhões de vezes diariamente nas missas, contradizendo frontalmente Hebreus 9:26. De outra maneira, necessário lhe seria padecer, muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Mais grave ainda, se o sacrifício de Cristo precisa ser repetido, então, 1. Seu sangue na cruz não foi suficiente, contra João 19:30. 2. Seu sacerdócio é inferior ao dos levitas, contra Hebreus 7:27. 3. A salvação depende de ritos humanos, contra Efésios 2:8-9. O profeta Malaquias 1:11 é frequentemente mal interpretado para defender a missa como sacrifício. Porém, o sacrifício puro mencionado refere-se ao culto espiritual dos cristãos, não a um ritual canibalístico onde se acredita comer literalmente Cristo. Reflita. Se Cristo está assentado à direita do Pai, Marcos 16:19, como pode estar simultaneamente sendo sacrificado em milhares de altares? Se seu sacrifício foi perfeito, por que tentar repeti-lo? Nos próximos blocos, exporemos como o sistema papal cumpre a profecia do homem do pecado. Mas por agora entenda, a missa não é celebração, é blasfêmia contra a obra consumada de Cristo. No ano 800, Carlos Magno ajoelhou-se diante do Papa Leão III e o coro entoou: ao vicário de Pedro e príncipe dos apóstolos. Nascia ali a semente do que se tornaria uma das maiores distorções do cristianismo primitivo. Mas será que essa exaltação papal foi prevista nas Escrituras? 2 Tessalonicenses 2:3-4 adverte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Analisemos os fatos à luz da profecia. 1. Assentar-se no templo de Deus. O Vaticano se autodenomina Santa Sé, sede sacra, afirmando ser a sede visível de Cristo na Terra. O Papa recebe títulos como Santo Padre, embora Jesus tenha proibido esse termo. 2. Mudança das leis e tempos. O papado alterou o sábado para o domingo. Daniel 7:25 criou dogmas extrabíblicos como a Imaculada Conceição, 1854, e a infalibilidade papal, 1870. 3. Culto blasfemo. O Papa permite que homens se curvem diante dele. Atos 10:25-26 mostra que Pedro jamais aceitou tal veneração. Seu título oficial, Vicarius Filii Dei, Vigário do Filho de Deus, soma 666 em algarismos romanos. Curiosamente,
o número da besta, Apocalipse 13:18. O profeta Daniel, 7:25, previu um poder que proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Historicamente, a Inquisição, que matou milhares de cristãos fiéis à Bíblia, e a venda de indulgências, que despertou a Reforma, cumprem essa descrição. Jesus alertou em Mateus 24: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O Papa não apenas se coloca como representante de Cristo, mas age como se fosse a própria cabeça da Igreja, posição que pertence exclusivamente a Jesus. Reflita: se o verdadeiro cristão deve examinar tudo pelas Escrituras, Atos 17:11. Por que milhões aceitam cegamente tradições humanas que contradizem a palavra? Nosso último bloco revelará o caminho bíblico para a verdadeira adoração. Num pequeno vilarejo alpino no século XVI, um grupo de camponeses reunia-se secretamente à luz de velas. Em suas mãos, não terços ou imagens, mas um livro proibido, a Bíblia em sua língua materna. Esses valdenses entenderam o que muitos hoje se recusam a ver. O verdadeiro cristianismo não precisa de intermediários humanos, ritos mágicos ou hierarquias elaboradas. João 14:6 resume tudo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A Reforma Protestante resgatou 5 pilares bíblicos que o catolicismo romano obscureceu. 1. Sola Scriptura, só a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. 2 Timóteo 3,16. A Bíblia, não tradições ou encíclicas papais, é nossa única regra de fé. 2. Sola Gratia, só a graça. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2:8. Missas, purgatório e penitências não podem acrescentar ao que Cristo já consumou. 3. Sola fide, só a fé. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Não por sacramentos administrados por sacerdotes, mas por confiança pessoal em Cristo. 4. Solus Christus, só Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Atos 4,12. Nem Maria, nem santos, nem o Papa podem fazer o que somente Jesus fez. 5. Soli Deo Glória. Glória só a Deus. Se alguém falar, fale como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém servir, sirva com a força que Deus provê, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 4:11. A adoração verdadeira não divide honras entre criaturas. O convite final das Escrituras é claro. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18:4. Não se trata de abandonar pessoas, mas sistemas que substituem a simplicidade de Cristo por complexidades humanas. Como os bereanos de Atos 17:11, você tem o direito e o dever de examinar tudo pela palavra. Cristo prometeu: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Essa verdade não está em Roma, mas nas páginas da Bíblia que você agora tem em mãos. O caminho é estreito, mas leva à vida eterna. Mateus 7:14. Escolha hoje a quem servirás. Josué 24:15. A fumaça do incenso sobe entre as colunas de mármore do Vaticano. Milhares se ajoelham diante de um homem vestido de branco, chamando-o de Santo Padre. Mas no silêncio da eternidade, uma pergunta ecoa: e se tudo isso for uma grande mentira? E se o sistema, que afirma ser a única verdadeira igreja, estiver na realidade liderando multidões para longe de Cristo? E se cada missa,
cada oração aos santos, cada ato de veneração às imagens estiver, na verdade, acumulando condenação, em vez de graça. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Você já se perguntou, por que o Vaticano escondeu a Bíblia do povo por séculos, queimando traduções e perseguindo quem a lesse? Porque tantos papas viveram em luxúria, corrupção e até assassinato enquanto pregavam santidade? Porque Jesus nunca mencionou um sucessor de Pedro, mas advertiu contra falsos pastores que viriam em seu nome? Mateus 7,15. E a pergunta mais assustadora de todas: e se no dia do juízo você descobrir que seguiu a tradição dos homens, em vez do Cordeiro de Deus? A Bíblia adverte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. O Papa, os santos, as tradições, nenhum deles pode salvá-lo. Só há um nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo. O que você vai fazer agora? Continuar seguindo um sistema que contradiz a palavra de Deus? Ou arrepender-se e voltar-se apenas para aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A escolha é sua, mas lembre-se, o tempo está se esgotando. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2.